Olá, eu sou Antônio Marcos, cirurgião plástico, especialista em cirurgia de contorno corporal e mamas, e vamos falar sobre uma dúvida muito comum hoje, que é câncer de mama e prótese. Se existe alguma relação entre os dois. Se vocês estão gostando do nosso assunto, clique aqui embaixo e nos acompanhe. Vocês sabem que o câncer de mama ele é extremamente comum na mulher. Hoje os dados mostram que cada 2.300 mulheres, uma pode desenvolver o câncer de mama ao longo aí do tempo da sua vida. Alguns grupos, esse risco aumenta ainda mais aquelas pacientes que já têm uma genética favorável, uma tendência familiar. Por isso que é tão importante que todas as mulheres realizem seu acompanhamento periódico da mama com ultrassom e também com autoexame. E a prótese de mama, ela realmente pode aumentar o risco de câncer de mama? Na verdade, isso é um mito. Hoje nós utilizamos a prótese de mama, é algo extremamente seguro e, na maioria dos casos, nós posicionamos esse implante parcialmente recoberto pelo músculo peitoral. Então, a prótese, nós temos o tecido mamário, o músculo e posteriormente ao músculo é colocado esse implante. Nós realizamos isso para ter uma maior sustentação desse implante, para evitar uma queda precoce da mama e também para ter um colo mais bonito. E essa paciente que tem a prótese no plano dual plane, abaixo do músculo, ela vai ter uma facilidade maior para realizar seus exames de imagem, uma ultrassonografia, uma mamografia, para poder fazer o acompanhamento periódico e essa propedêutica para se evitar o câncer de mama ou fazer um diagnóstico de forma bem precoce, quando ela consegue tratar, né, e resolver isso da melhor forma possível. Então, realmente, isso é um mito. A prótese de mama ela não aumenta o risco de câncer de mama. Ela, na verdade, quando colocada abaixo do músculo, não atrapalha a realização dos exames. Além disso, quando eu faço uma mastopexia, que é aquela cirurgia de tratar a mama caída, reposicionando ela mais alta e realizo o implante da prótese de mama, eu tenho que retirar tecido mamário. Então, eu acabo retirando um pouco mais de tecido mamário para poder levantar essa mama. Então, com isso, eu até reduzo o risco de câncer de mama dessa minha paciente, porque ela vai ter menos tecido mamário. Hoje nós temos alguns tipos de cânceres que são o BALCL, que é o linfoma anaplásico de células gigantes. Ele não é um câncer de mama, mas sim é um câncer que acomete a cápsula do implante. Ele existe, mas ele está muito relacionado às próteses de macrotexturas, aquelas próteses extremamente texturizadas que hoje utilizamos muito pouco, que são as próteses de macrotextura da Aller, que é uma prótese que saiu do mercado, e também próteses de poliuretano. Mas mesmo assim, o risco de desenvolver um BLCL, que é esse linfoma da cápsula, não é um câncer de mama, é um linfoma que acomete a cápsula da prótese. Ele é extremamente raro, mesmo naquela paciente que utiliza-se uma prótese de macrotextura. A incidência, segundo os trabalhos científicos atuais, é de uma paciente para cada 3.500 pacientes operadas. Então é um risco bem menor do que aquela paciente desenvolver um câncer de mama ao longo da sua vida. Então realmente é uma coisa rara, de fácil diagnóstico. O principal sintoma do BLCL é quando a mama ela acumula uma grande quantidade de líquido e incha de uma vez. Aí nós tiramos esse líquido, mandamos para exame, vai vir alguns marcadores imunohistoquímicos alterados, que são alguns marcadores do câncer, e aí nós fazemos a cirurgia para tirar a prótese, tirar a cápsula e aí resolve. Então é uma alteração que, quando tratada de forma precoce, a paciente não vai trazer nenhum problema. Então a prótese realmente ela é segura, mas uma coisa que eu falo para todos os meus pacientes que desejam colocar a prótese, que a prótese não é eterna. Isso é uma mentira que já foi muito falado por várias pessoas, por vários pacientes, vários cirurgiões plásticos. A prótese um dia ela tem que ser trocada.
Porque a prótese é um corpo estranho. Então, o nosso corpo, ele identifica a prótese como estranha e forma uma cápsula em volta da prótese. Essa cápsula, com o tempo, ela vai contraindo, dá uma coisa chamada contratura capsular. Então, a chance da paciente desenvolver uma contratura capsular ao longo da sua vida é grande. E isso aumenta depois dos 10 anos. Então, não tem um tempo certo para trocar o implante. O implante é trocado quando tem os sintomas de contratura capsular. Então, realmente, a prótese não causa câncer. As próteses de macrotexturas, elas podem causar uma alteração que é o BLCL, que é extremamente raro, mas de fácil diagnóstico e tratamento. E prótese não é eterna. Então é importante o paciente que vai fazer uma cirurgia, se planejar para fazer aquela tão sonhada cirurgia de prótese de mama, ela tem que estar ciente de tudo que pode acontecer. Hoje nós temos algumas outras doenças que estão relacionadas ao implante, que ainda não temos uma comprovação científica, mas que algumas pacientes sentem alguns sintomas. Que a ásia, a doença associada ao silicone, algumas pacientes elas têm dores de cabeça, alterações de pele, quedas de cabelo, por causa do implante mamário. A gente ainda não tem uma comprovação científica que realmente corrobore isso, mas realmente eu não posso afirmar que não existe essa doença, porque realmente tem vários estudos em andamento e pode ser que um dia que realmente exista um estudo comprovando, realmente está relacionado. Quando a gente fala em estudo científico ele avalia vários números, dados, para realmente ter certeza que aqueles sintomas, aquelas alterações estão relacionadas com a prótese de mama. E aí, quando tem essa relação, essa doença ela é classificada pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, como uma doença. O BLCL hoje ele é uma doença classificada segundo a OMS. Já a doença do silicone ainda não está classificada como uma doença, pode ser que um dia isso seja classificado. E caso a paciente desenvolva isso, hoje nós temos realizados também a cirurgia de explante mamário, que é aquela cirurgia para tirar a prótese de mama, que vai realmente tirar aquele implante, e a paciente não vai ter mais resquício de corpos estranhos dentro de você. Mas resumindo, realmente hoje nós fazemos muitas cirurgias de colocação de prótese, de mastopexia com prótese, mas também de cirurgias de mastopexia com retirada da prótese, que é o explante. Todas as cirurgias são seguras e todas as cirurgias elas têm que ser planejadas de formas muito individualizadas, de acordo com o desejo do paciente. O paciente ele deve ter ciência de todas essas alterações para que ele faça esse planejamento. O paciente que vai fazer uma cirurgia para prótese de mama, ele tem que planejar que daqui 10, 15, 20 anos, ele vai precisar fazer uma nova cirurgia para troca desse implante. Isso é extremamente importante para que você não fique triste e infeliz no futuro. Hoje eu recebo muitas pacientes que colocaram próteses há alguns anos atrás e que o médico dela falou que ela colocou uma prótese que era eterna e hoje ela está tendo que trocar essa prótese. Na verdade, às vezes não é um erro do médico, ele não realizou nenhuma técnica errada, mas ele prometeu algo que realmente nunca existiu. Hoje, com certeza, as próteses têm que ser trocadas, não existe prótese eterna. É importante você, então, colocar isso no seu planejamento futuro quando você vai pensar numa cirurgia de mama. É um prazer imenso poder informar você sobre todos os pontos mais importantes das cirurgias mamárias para que vocês planejam de forma responsável a sua cirurgia da melhor forma possível.